Oi, gente, tudo bem? Bom, então na aula de hoje, como a gente combinou, né, como a gente conversou, a gente vai ver o nosso primeiro tempo verbal, né, que é o presente do indicativo. Então, vamos lá, cada aula a gente vai ver um tempo verbal, né, um grupo, né, porque, por exemplo, passado, vou agrupar todos juntos, né. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar com o presente do indicativo. Bom, primeiro, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o modo indicativo. Então, a gente viu que o indicativo, ele indica uma ação ou um estado que são considerados na sua realidade ou na sua certeza. O que que isso quer dizer? Então, são coisas que o falante, né, o indicativo, ele mostra para gente que o falante não tem dúvida daquilo que ele está falando, ele tem certeza. Então, olha só, o céu está limpo, ponto. Não tem dúvida aqui, o céu está limpo. Então, eu não estou criando uma hipótese. Nossa, se o céu estivesse limpo, não tô dando uma ordem, né? Fica limpo. Não, também não é isso que eu estou fazendo. Eu estou, como se eu estivesse constatando algo. Então, o céu está limpo, não há nenhuma nuvem acima de nós. Quer me dar a minha carteira? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Ah, então isso significa que o modo indicativo ele indica a verdade? Não, porque eu posso falar assim para vocês: a minha blusa é amarela. E tá aqui, ó, tá no modo indicativo, a minha blusa é amarela. Eu tô indicando para vocês uma certeza, mas a minha blusa não é amarela. Então, não é uma coisa, não é uma questão que é uma verdade, mas é aquilo que o falante considera uma realidade ou uma certeza. A gente até pode falar algo que está errado ou que não se comprova. Então, eu posso falar assim: eu vou viajar no final de semana. Chega no final de semana, alguma coisa acontece, eu não vou viajar. Mas ainda assim, quando eu falei, né, no final de semana, eu vou viajar, ou eu viajarei, né? Eu vou viajar. Quando eu disse isso, eu tinha certeza que essa ação se concretizaria, ainda que ela não tenha se concretizado no final. Então, toda vez que a gente tem um modo indicativo, a gente está falando de algo que eu tenho certeza que é a realidade de quem está falando. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho do presente do indicativo. Eu trouxe aqui para gente um verbo de cada conjugação, né? Então, cantar, vender e partir, primeira, segunda e terceira, e eu vou fazer com vocês a conjugação dele, né? Então, eu tenho. Então, eu canto. Então, o que que a gente tem aqui? Deixa eu centralizar. O que que a gente tem aqui? A gente tem a parte do verbo que não muda, que a gente chama de radical, que é essa parte aqui, e ela vai se manter para todos eles. E a gente tem a desinência, o finalzinho do verbo, que aí ele muda de uma pessoa para outra. Então, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Vou fazer assim, que acho que é mais fácil. Vós cantais, perdão, esse a gente não usa, né? E eles cantam. Então, a gente pode ver aqui que ele manteve, né, o radical, a parte que eu deixei ali em cima em amarelo, ele manteve o radical para todos eles e ele só mudou o finalzinho. E mudou, né? Lembra que eu falei? Então você tem o verbo e você vai trocando o final dele. Ele mudou de acordo com o quê? A pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, e singular, que são essas três pessoas de cima, e plural, que são as três de baixo, certo? Então, aqui eu tenho a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, e aí, plural, plural, plural. Muito bem. Vamos ver o vender? Então, veja, o que que muda aqui pra gente é a vogal de apoio, né? A vogal de apoio desse verbo é o A. Quando eu pego vender, eu falo eu vendo. Olha como ele se parece, né? Vamos fazer do partir? Eu parto. Olha como ele se parece, né? Então, a primeira pessoa do singular, ela conjuga igual em todos os verbos. Então, tu vendes. O que mudou de verdade, ó, é a minha vogal de apoio. Aqui era o A e aqui virou o E. Portanto, tu partes. E, olha só, aqui também é o E, não é o I, não é tu partes, né? Tu partes. Ele canta, ele vende. Ó, mudou a vogal de apoio. Ele canta, ele vende, ele
parte. Então, a gente está vendo que a terceira conjugação, ela se apoia muito na segunda, tá? Então, elas se misturam um pouco. Nós cantamos, nós vendemos. Olha aqui, percebam, gente, que a vogal muda, mas olha como a pessoa, né, esse mos que mostra que é o plural, o nós, ele se mantém. E aí nós partimos. Ó, finalmente a gente está vendo o i aparecer, né? Só na primeira pessoa do plural. E aí, vós cantais, ele, vós vendeis, a mesma coisa, gente, ó, trocou só a vogal e vós partis. Esse aqui a gente só tem o i, né? Eles cantam, eles vendem. E eles partem. Muito bem. Então, a gente acaba tendo, né, algumas coisas se repetem. Então, a marcação do S para o tu, ela se repete em todos eles. A marcação do MOS para o nós, se repete em todos eles. A marcação do IS para o vós. E a marcação do M para o eles, né, para a terceira pessoa. Então, é assim que a gente faz a conjugação no presente do indicativo. Bom, mas não é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, né? O que me importa aqui é quando eu uso. Então, tudo bem, eu sei conjugar o presente do indicativo, mas para que eu uso o presente do indicativo? Bom, o presente do indicativo, ele pode representar algo que eu estou chamando aqui de presente momentâneo, que é quando eu tenho uma ação, um fato que ocorre enquanto eu falo. Ao invés de eu usar o gerúndio, né? Porque o gerúndio, então eu falo assim, eu estou estudando. É uma ação mais contínua. Eu quero falar de algo que é verdadeiro, que é uma certeza, enquanto eu estou falando. Então, vamos pegar o poema do Fernando Pessoa. Cai chuva, é noite, uma pequena brisa substitui o calor. Tudo isso está acontecendo enquanto o falante, né, quem está falando, está falando. Então, ele acontece no momento da fala, ele é um presente momentâneo. O céu está limpo, não há nenhuma nuvem acima de nós, do Rubem Braga. Então, o primeiro uso do presente do indicativo é quando eu tenho um presente momentâneo. O meu segundo uso é quando eu tenho um presente que eu estou chamando aqui de presente durativo. Então, são ações que são permanentes. Então, elas não têm um tempo. Não é uma ação que ela é, sei lá, por exemplo, que eu posso falar assim, eu cantei, aconteceu no passado, acabou. Mas se eu falo assim, eu canto, eu posso estar falando para você da habilidade que eu tenho de cantar. E aí não é que eu canto no passado, no presente ou no futuro, eu canto sempre. Então, é uma ação durativa. Então, por exemplo, ó, a Terra gira em torno do próprio eixo. Tá aqui, o gira, não é? Ele tá no presente, porque não é no passado, não é no futuro. É algo que é sempre. A lei não distingue entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição e ao gozo dos direitos civis, perdão. Está no nosso Código Brasileiro, ó. Então, o Código Brasileiro, ele está em vigor. Não é de ontem, não é de hoje, não é de amanhã, né? Então, ele é durativo. Então, vamos lá, né? Presente momentâneo, presente durativo. Aí eu tenho um presente habitual, que ele é bem parecido, na verdade, com o durativo, mas enquanto o durativo ele fala de ações, o presente habitual ele fala de uma ação que é habitual normalmente ao sujeito, a quem está falando. Acho que o canto entraria aqui, né? Então, sou tímido. Quando me vejo diante de senhoras, emburro, digo besteiras. Então, ele está quase falando de uma característica do falante, né? De algo que faz parte dele. Se faz parte dele, não é ontem, não é hoje, não é amanhã, é sempre. Como pouquíssimo. Então, não é ontem, não é hoje, nem amanhã, sempre. Então, eu posso falar, eu falo inglês. É uma habilidade, não é? Então, a gente está falando de um presente que é habitual, é uma ação habitual. Então, retomando, momentâneo, durativo, habitual. E aí a gente tem um uso do presente que vocês veem muito em material didático, especialmente, por exemplo, na apostila de história, na apostila de geografia. Então, a gente chama isso de presente histórico ou presente narrativo, porque também tem muito em livro. Como é que eu vou contar para você? Então, vou contar que o Dom Pedro chegou no Brasil.
Mas aí eu quero contar algo que aconteceu antes do Dom Pedro, tipo, antes do Dom Pedro chegar. Eu não vou acabar tropeçando no passado, né? Porque tudo meio que está no passado. Então, o que que eu faço? E é até um jeito de eu despertar o seu interesse. Eu coloco tudo no presente. Então, ao invés de eu falar assim, Dom Pedro chegou ao Brasil em 1808. É 1808, gente? Eu acho que é, não sei. Dom Pedro chegou ao Brasil em 1808. Eu falo assim, Dom Pedro chega ao Brasil em 1808. Olha, quando eu faço isso, como parece estar muito mais próximo da gente, né? E aí tem uma coisa interessante em relação a isso também, que é a gente tem uma parece que você pode influenciar, né, um passado, que não pode, mas é uma forma de você colocar o seu leitor bem próximo de você. Por isso que livro usa. Então aqui eu tenho um trechinho de um livro, ó. Ele está contando um pouquinho de um carnaval, né, de antigamente. A avenida é o mar dos foliões. Serpentinas cortam o ar carregado de éter, rolam das sacadas, pendem das árvores e dos fios. Unem os seus matizes com os seus matizes os automóveis. Matizes são as cores. O chão é um espesso tapete de confetes. Há uma loucura de pandeiros, de cantos e chocalhos. Parece que a gente está vendo essa cena, mas ela já aconteceu. Então, os livros usam muito esse recurso. Eles colocam a história no presente para parecer que você está vendo agora, está conhecendo a história agora. É um recurso bem interessante. Outro uso desse recurso é matéria jornalística. Então, a gente não fala assim, a polícia prendeu, blá, blá, blá. A gente fala, polícia prende. Porque aí, quem está lendo o jornal, parece que aquela notícia está acontecendo agora, e não que está relatando um fato que já aconteceu. E aí, por último, que é um pouco mais difícil, mas a gente tem um futuro pelo presente, que é quando eu falo do futuro, mas eu tenho tanta certeza que aquilo vai acontecer que eu ponho o verbo no presente. Então, por exemplo, amanhã mesmo vou para amanhã mesmo vou para Belo Horizonte e lá pego o avião do Rio. Então, ó, eu poderia falar assim, ó, sei lá, tenho férias em 22 de dezembro, né? Então, não é terei férias, porque eu tenho tanta certeza disso que eu estou colocando no presente. Tenho férias. É um uso, a gente não usa tanto ele assim, mas ele pode usar, tá? Pode ser feito. Normalmente ele vem acompanhado aí de um adjunto adverbial de tempo, justamente para marcar que é uma ação futura. Bom, e aí a gente tem o presente progressivo, né? Que ele não faz parte do presente do indicativo, mas eu vou mostrar ele porque eu acho ele é importante, né? Então, o presente progressivo é quando eu tenho o verbo auxiliar estar mais o gerúndio. E eu estou falando de fatos que são simultâneos ao momento da fala. O que isso quer dizer? Então, enquanto eu estou falando, isso está acontecendo. Então, agora, os alunos estão estudando os verbos. Veja, não é os alunos estudam os verbos, vocês estudam os verbos no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, não é? É quase um fato durativo aí. Mas quando eu falo os alunos estão estudando os verbos, eu quero falar que essa ação acontece no momento da fala, é junto com a fala. Eu estou lendo um texto, eu estou lendo um texto agora, no momento da fala. A gente chama isso então de presente progressivo, poderia chamar de presente contínuo, né? Então, esse de fato é o presente, né, gente? É quando a coisa acontece enquanto eu falo. Não é diferente do inglês. I am reading a text. Olha só, tá aqui o meu verbo auxiliar também, o verbo ser estar é o mesmo verbo auxiliar, mais o gerúndio, né? Então, lembra que a gente falou que o gerúndio ele dá essa ideia de algo que está acontecendo, né? De uma ação contínua? Então, a gente tem aqui ela como ação contínua. Bom, por enquanto é isso. Vocês têm agora 4 exercícios na apostila para fazer. Eu coloquei lá no Classroom, mas são os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 18 e 19 da apostila 3. Tudo bem? Então, é isso e até a próxima aula, gente. Beijo. Se tiver dúvida, me manda mensagem que eu tô online, certo? Tchau, gente.